Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, descontraída e divertida. Dê o seu like, inscreva no canal e nos diga o que você pensa, nós precisamos de você. Hoje que nós vamos falar do show de Daniela Mercury dando trabalho para a justiça, da perda do poder de compra do salário dos brasileiros. Vamos falar do cerco financeiro feito pelo ministro Supremo Alex de Moraes contra o deputado Daniel Silveira. Esses e outros assuntos, no entretanto, a gente volta agora. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. O presidente Jair Bolsonaro fez uma crítica aberta à gestão da Petrobras, que estaria, com a sua política de aumento de preço, extravasando o controle das finanças públicas do Brasil e prejudicando o andamento da economia da nação. É muito interessante que o presidente se preocupe com isso. E realmente a empresa Petrobras há muito tempo deixou de ser um orgulho de todos os brasileiros para virar uma fonte de problemas em todos os níveis, principalmente palco e berço fértil de crimes políticos, de desvio de dinheiro público, de negociatas e de escândalos perante a opinião pública. Passou da hora, na minha humilde opinião, da Petrobras ser plenamente privatizada. Vamos dizer que ela é rentável, vamos dizer que ela gera lucros, e é gerando lucros que ela deve ser vendida, e não sucateada, como foi, por exemplo, a Vale do Rio Doce, vendida quando estava em declínio, como foi, por exemplo, a rede ferroviária nacional, vendida em declínio e sucateada. A hora de vender a Petrobras é agora. Com relação à política de preços realizada costumeiramente pela Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. Ela possui ações na Bolsa de Valores, ou seja, é uma empresa bolsátil, é uma SA. E por sê-lo, todo acionista é um pouco dono da empresa. Todo detentor de ação, seja dominativa, seja portador, é um pouco dono da empresa. Mas o controle de gestão não é exercido por acionista, mas por um comitê, gerido conforme os seus próprios estatutos. E esse comitê tem autonomia, inclusive para desagregar com o entendimento do governo federal e fazer o que bem entenda conforme as políticas internas de ganhos e lucros da empresa. Porque é uma empresa e empresa tem que lucrar. Tanto é que os executivos, os altos executivos da Petrobras recebem salários que não estão limitados pelo teto salarial da República, que é regulado conforme o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal em cerca de R$37 mil. Ou seja, ninguém dentro da administração pública direta pode ganhar mais do que ganha um ministro do Supremo, em torno de R$37 mil. Os altos executivos da Petrobras ganham muito mais que isso, que é o salário de mercado, porque eles são altos funcionários, gestores de alto escalão de uma empresa que é também privada, é uma sociedade de economia mista, é uma SA. E, portanto, ela não tem que seguir regra governamental mesmo, não. Ela é dotada de uma espécie de autonomia como a possui o Banco Central. Só que não quer dizer que ela deva fechar os olhos ou virar as costas para a política governamental, para os interesses de controle de preço, que afinal das contas é o que equilibra as contas internas e externas. E que é importante para o governo brasileiro, principalmente em época de eleição, para não virar um fator importante para virada de mesa, ou para manter a mesa no lugar, para influenciar na hora do voto. Tudo isso é bastante preocupante. É um ano delicado, querendo ou não, o preço dos combustíveis nas refinarias e nas bombas dos postos
influencia diretamente a vida e o bolso dos brasileiros e, via de consequência, o seu voto, né? Se tem uma coisa que pode derrubar o presidente Jair Bolsonaro, não é Lula, não. Esse, pelo contrário, falando as besteiras que fala, vai reeleger Bolsonaro. O que pode derrubar o presidente Jair Bolsonaro é carestia, é inflação. Isso é catapultado pelo preço do petróleo, catapultado pelo preço do combustível imposto pela Petrobras. Não é isso? Então ele tem razão de se preocupar, mas o melhor remédio é cortar o mal pela raiz. É privatizar a dona Petrobras, que, repito, não dá orgulho aos brasileiros há muito tempo. O salário mínimo está perdendo poder de compra. Essa notícia ela era para ser velha e antiga, mas douram demais a pílula, isso chega para o Brasil agora como novidade. Na verdade, os analistas de mercado e os institutos de pesquisa de preço vêm dizendo de inflação de 10% ao ano no Brasil. E as pessoas, duas coisas, confundem inflação com carestia. E segundo, acreditam nessa falácia de inflação de 10% ao ano, né? São dois enganos. A inflação está em números muito mais assustadores no Brasil. Não chegamos nem perto de uma Argentina. Não chegamos e jamais chegaremos à hiperinflação que tivemos nos anos de governo Sarney. Mas estamos muito além do patamar de 10% ao ano, né? Acho que estamos pelo menos no dobro disso ao ano. E a carestia, que é a variação do preço dos produtos no mercado, nas gôndolas dos supermercados, nos postos de combustível, está pelo menos 10% ao mês. Não é ao ano, não, ao mês, ou seja, 120% ao ano, né? Quem faz compras de supermercado, quem abastece veículo, né? Quem consome, e todos nós consumimos, está vendo isso no bolso, está vendo isso escancarado, e não tem como negar o que os olhos veem e o bolso sente. É preocupante. A carestia não é o único indexador para medir inflação. A inflação é medida por uma série de itens de uma cesta contábil. Só um deles é a carestia. Entra aí variação de preço de aluguel, variação de preço de metro quadrado construído conforme o CUB do Sinduscon, entra aí variação salarial e uma série de outros indexadores, uma série de outros índices que vão compor uma cesta contábil que vai servir para medir a inflação. A carestia, o aumento de preço de mercadoria no varejo, é só um desses indexadores, é só um desses índices. Mas é o mais importante para nós brasileiros e é o que pesa na hora de corroer o nosso salário. É por isso que tem a correção monetária. A correção monetária que a gente paga, geralmente quando paga em parcelas a nossa compra, ou quando paga com atraso, ou quando paga uma dívida judicial, a correção monetária não é lucro para quem recebe. A correção monetária é para evitar a corrosão da moeda. Ou seja, eu pego R$10 emprestados hoje e pago 11 por causa da correção monetária no mês que vem. Esse R$1 a mais que eu paguei não é lucro para quem recebeu. É porque R$11 é o que vale este mês os R$10 que eu peguei emprestado mês passado. Eu estou equiparando o poder de compra conforme a variação da inflação ao longo de 30 dias. Para evitar a corrosão do seu salário, você encorpa a moeda, né, acrescendo dinheiro a ela, acrescendo valor a ela. E só é possível isso ou fabricando dinheiro, o que é uma solução estúpida, porque isso só fomenta a inflação, né, ou aumentando o valor das coisas, que é o que tem feito o mercado brasileiro com as bênçãos do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. Paulo Guedes, que não é uma unanimidade, nem entre bolsonaristas, nem entre conservadores. Eu me considero um livre pensador
Eu tenho enorme simpatia pelos setores conservadores da nossa sociedade. Admiro o valor do Paulo Guedes por iniciativa privada. Como ministro da Economia, eu acho que ele deixa muito a desejar, porque ele esquece da classe média. E é a classe média que constrói ideologias e que derruba líderes. Por isso, cuidado, presidente Bolsonaro. Cuidado com a corrosão inflacionária. Cuidado com a volta dela e, sobretudo, cuidado com o ministro Paulo Guedes. Pois é, o Lula tentou fazer um showmício extemporâneo porque fora do período de propaganda eleitoral permitido, ilegal porque não é mais permitido showmício, ele divulgando a sua pré-candidatura ou divulgando os seus gritos de liberdade ou de suposta liberdade, contou com a dona Daniela Mercury, né, paga com dinheiro público. Dinheiro público a dona Daniela Mercury já tratou de recusar quando viu que o escândalo foi grande demais. Não adiantou o show dela, o número de pessoas presentes ao show foi pífio, né? Um tiro no pé das esquerdas brasileiras foi acabar, através da reforma trabalhista, com a obrigatoriedade de vinculação sindical e do pagamento de contribuição sindical por todo trabalhador brasileiro. Hoje vincula-se a sindicato quem quer, porque era uma afronta a CLT obrigar isso e a Constituição Federal equiparar a contribuição sindical a imposto, ou seja, impor contribuição sindical ao trabalhador, quando a mesma Constituição Federal diz como garantia fundamental a liberdade de associação. Ora, quem é livre para se associar, é claro, é óbvio, é evidente, é livre para não se associar. E, portanto, acabou-se com essa dicotomia, essa contradição, essa excrescência, esse escândalo de obrigar as pessoas a se sindicalizarem. Quando acontece isso, os sindicatos empobrecem e o dinheiro que jorrava dos sindicatos nesses shows, nesses showmícios, nessas campanhas da esquerda, sobretudo do partido PT, né? Acabou a mamata. Tinha sorteio de prêmio, de viagem, de carro, lanche de graça, comida de graça, isso nesses eventos todos. Ou seja, para muitos compra institucionalizada de votos, para muitos propaganda eleitoral ilegal, para outros nem tanto, né? Mas enfim, acabou o Ibope, o sucesso dessas investidas populistas do PT e de seus candidatos, dentre eles e sobretudo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com Daniela Mercury e tudo não consegue lotar um ônibus de excursão. É impressionante como é que algumas pesquisas, enquetes eleitorais, diga-se, né, porque antes do período eleitoral em que elas são permitidas, algumas enquetes ainda têm a cara de pau de dar tanta supremacia de forças aos eleitores do PT, quando os nossos olhos veem justamente o oposto, é negar a realidade. De qualquer maneira, o problema para o PT com o show da Daniela Mercury é que ele foi, primeiro, fora do período eleitoral. Segundo, ele foi com dinheiro público, que Daniela Mercury recusou. Terceiro, não pode mais showmício. Por isso, há representações na Justiça Eleitoral, representações no TSE para apurar esses fatos aí. Minha opinião como jurista é o seguinte: houve a transgressão, tá? Mas o que deveria fazer para impedir que essas transgressões continuassem a ocorrer é simplesmente liberar geral propaganda eleitoral, mesmo fora da data prevista pelo calendário elaborado pelo TSE. Por quê? Porque candidatos políticos como Bolsonaro, como Lula, como Ciro Gomes, estão permanentemente em campanha. Inclusive, nosso presidente, é impossível dissociar a imagem dele, já falei isso aqui, como gestor em atividade, da imagem dele como pré-candidato à reeleição. E é por isso que muitos são contra a reeleição, porque viram um duelo desigual. O candidato que quer se reeleger e, portanto, está no poder, tem muito mais evidência que aquele que está querendo tomar o poder e quer tomar o poder, contrata Daniela Mercury com dinheiro público e tem um resultado pífio, né? Com meia dúzia de gatos pingados presentes a um evento ilegal, como foi o caso.
O Supremo Ministro Alex de Moraes está querendo cercear o dinheiro, cercar o dinheiro, fazer um cerco ao dinheiro do deputado Daniel Silveira. Aquele mesmo condenado por crime de opinião, aquele mesmo condenado pelas suas vítimas, julgado pelas suas vítimas do STF, aquele mesmo que teve a graça, que é o perdão individual concedido pelo presidente da República. Aquele que já está em todas as mídias de novo, que deverá ser o próximo senador eleito pelo Rio de Janeiro, cumprindo aquilo que eu vaticinei aqui. Pegar um parlamentar obscuro, olha como é que tá cheio de menino bobo por aí. Pegar um parlamentar obscuro com um discurso de quinta categoria em rede social e o tornar um famoso, conhecido e herói para muitos. Famoso, conhecido e herói para muitos. E o seu discurso chulo virou meme de internet por causa dessas pessoas. Desses juízes, desses ministros, que não aprenderam uma lição básica que todo homem público deve ter. Você não joga holofote nem valoriza o seu inimigo. Você deixa a natureza cuidar dele, a mediocridade dele cuidar dele. A própria mediocridade enterra ele no mar de lama e esgoto que ele trouxe para frente das câmeras, que ele espargiu, borrifou e pulverizou na rede mundial de computadores, que é a internet, através de suas redes sociais. Mas os senhores ministros do STF não tiveram essa lição de casa, à frente deles o Supremo Ministro Alexandre de Moraes, e estão tentando agora subverter o perdão do Bolsonaro. Olha, com o perdão do presidente da República, nenhuma consequência da condenação ao deputado Daniel Silveira pode ocorrer. Não é como se no mundo do direito essa condenação não gerasse efeito nenhum. Ou seja, ele não pode ir para a cadeia, ele não pode ter seu mandato cassado, ele não pode ter dinheiro bloqueado na justiça. Mas aí entram dois fatores. Primeiro, nós estamos vivendo um estado de exceção e o Supremo decidiu, está decidido, não tem instância recursal do Supremo Tribunal Federal, que não só legisla, como julga em causa própria. E a classe jurídica calada, covardemente calada, exceção a nobres e probos, dentre eles o professor doutor Ives Gandra, que é um dos autores, um dos cérebros criadores da Constituição de 88. Ou seja, a Constituição de 88 é filha dele. E se ele diz que a Constituição que ele engendrou, que ele criou, não permite que o STF julgue a si próprio, julgue a feitos, em que o próprio STF figura como vítima, tome para si a competência para julgar processos que deveriam ser deslindados, decididos e analisados por tribunais inferiores. Se ele disse que a Constituição que ele ajudou a criar proíbe isso, é porque a Constituição que ele ajudou a criar proíbe isso. Então nós estamos diante desse fator assustador. Está errado, está ilegal, mas não tem remédio para isso. Não tem remédio jurídico para isso. Por isso tem gente falando aí em uma resposta antidemocrática para esses desmandos. Não que eles estejam corretos. Não que eles estejam corretos, né? É que sobrou qual outra resposta? Qual outra resposta democrática, constitucional, dentro da legalidade, sobrou? E o segundo fator preponderante é o seguinte: não se sabe quantos inquéritos há no STF instaurados contra o deputado Daniel Silveira. O presidente Jair Bolsonaro vai ter que ir indultando, vai ter que ir concedendo a graça um por um. Porque fechou um, abriu outro, fechou um, abriu outro. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já assinalou para o fato de que deverá propiciar no parlamento uma discussão ampla para acabar com esse poder de indulto, perdão e graça presidencial através de proposta de emenda constitucional, através de PEC, de poder constituinte derivado. Ao fazer isso, ele está dizendo o seguinte: Bolsonaro está certo agora. É intangível o decreto dele de graça. Não podemos mexer agora, mas podemos mexer para o futuro. Nas entrelinhas, o senador Rodrigo Pacheco está querendo dizer isso. E realmente o constitucionalista Ives Gandra já disse, e eu já disse, né, que não tem como mexer na graça presidencial, no indulto individual presidencial. É engolir.
E o Bolsonaro vai ter que ir dando indulto pro Daniel Silveira, onde quer que ele venha a ser processado e condenado. Como vai ter que fazer isso com o Roberto Jefferson também. É por isso que estão cozinhando o inquérito e o processo do Roberto Jefferson, mais um preso político existente em terras brasileiras. Quem viver verá. Eu sou hoje cidadão araxaense, vivo em Araxá, onde crio os meus filhos, né? Araxá é plena de eventos culturais. E agora, nesse mês de maio, vai ter o Fli Araxá, que hoje é o maior festival literário do Brasil, né? Com exponentes da literatura mineira, brasileira e internacional em língua portuguesa aqui em Araxá, uma cidade de 120 mil habitantes, que durante o mês de maio será a capital mundial da literatura, né? E depois teremos a Expo Queijo, que é um evento também internacional, que traz experts, especialistas em queijo do mundo todo, com ênfase para os italianos, que produzem o melhor queijo do mundo, depois do brasileiro, depois do queijo da Serra da Canastra mineiro. É o melhor queijo do mundo. Queridos amigos, conterrâneos italianos, que italiana também sou, né? Expo Queijo, que deve movimentar produtores do estado inteiro e também de fora de Minas Gerais, que traz muitos eventos culturais acoplados à exposição de queijo, muitos eventos musicais e gastronômicos acoplados à exposição de queijo, que nós temos muita honra e muita felicidade em poder apoiar, porque é a cultura, e é a cultura que permite ao povo de um país aprender em pleno fulgor todo o alcance de sua cidadania, né? Não existe força maior para um povo do que o povo aprender a conhecer a sua cultura, a sua gente, os seus costumes e o seu folclore. Fli Araxá e a Expo Queijo estão aí para isso. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.